TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 20 de agosto. E você vai ver a seguir. Mãe de jovem agredido em escola de Petrópolis conta que a instituição omitiu o caso. 6 meses da tragédia e localidades de Petrópolis ainda vivem cenário de destruição. Ministério Público do Rio de Janeiro realiza vistoria na região do Floresta. Prefeitura inicia a reconstrução do plano de contingência para o verão de 2023. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. A mãe do adolescente de 14 anos, agredido por um colega de escola, concedeu na última sexta-feira à TV Correio da Manhã uma entrevista exclusiva. Ela ressaltou a indignação com a escola, assim como a falta de suporte dada pela instituição de ensino. Por conta das agressões, o jovem pode ficar estéril e tem tido que conviver com muitas dores. O caso do menino de 14 anos que foi agredido na escola em Petrópolis em meados de maio chamou a atenção nesta semana quando o caso veio à tona. A situação revoltou a mãe da vítima. Apesar de ter preferido não se identificar para preservar o filho, ela concedeu uma entrevista exclusiva ao Correio da Manhã para contar o que aconteceu e como o menino está. O adolescente teve que passar por uma cirurgia para a remoção de um dos testículos e ainda enfrenta problemas psicológicos. Eu fiquei sabendo quando ele veio a reclamar de dores comigo, que ele já não estava aguentando mais ir para a escola, que foi 12 dias após o acontecimento. Eu soube por ele porque ele se negou a ir para a escola, eu fui perguntar o porquê. Aí ele, com vergonha, né, porque já é um adolescente, com vergonha de me mostrar, foi e mostrou pro meu noivo, e daí que eu vi que era uma coisa grave. Levei ele no posto médico e dali mandaram eu ir pra UPA Cascatinha. E ele chegou a ficar internado? Como é que foi o procedimento no hospital? Ele ficou uma noite no UPA Cascatinha, aguardando a vaga no Alcides Carneiro. Foi transferido de manhã foi feito o procedimento lá e já foi encaminhado para cirurgia. Meu filho, depois que saiu do hospital, ele entrou em depressão. Indignada, ela conta que demorou procurar a polícia porque confiou que a escola São Judas Tadeu, que fica na Mosela, tomaria as medidas necessárias. Mas, segundo ela, a direção da instituição omitiu o caso de agressão e ainda deixou os agressores e a vítima na mesma turma. Ela precisou transferir o menino de escola. Essa demora não foi por mim, não. Porque eu procurei a escola e eu confiei que a escola ia fazer isso tudo. Entendeu? Porque a agressão foi dentro da escola. Teve agressão fora também no ponto de ônibus, mas tudo começou na escola. Então, como a diretora falou que eu poderia ficar tranquila, eu confiei. E assim, liguei, pedi reunião com os pais, como eu te falei. E aí na sexta-feira agora, mandaram um bilhete que ia ter uma reunião com a turma dele. Fiquei feliz, fui na reunião, chegou lá, a reunião não era sobre o meu filho. Era sobre um assunto de até que um dos meninos da sala estava sofrendo bullying, que ela falou que era um caso muito sério, era o caso mais sério que a escola estava tendo, do menino estar sofrendo bullying. Eu levantei a mão, como eu queria falar, e ela falou para mim aguardar o meu momento. É muito triste, né? Porque é onde a gente acha que nosso filho está seguro, não tá. A vítima foi acompanhada da mãe até a 105ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Também foram fornecidos à polícia toda a documentação médica. O Ministério Público também foi informado do caso. A advogada Maiara Vasconcelos está prestando auxílio à vítima e já começou a elaboração de um processo civil para que as medidas jurídicas sejam tomadas, inclusive no que diz respeito à reparação pela falha na prestação de serviço educacional por parte da instituição de ensino. Na nossa visão, a escola foi negligente e omissa, tá? Primeiramente porque assim que a mãe tomou conhecimento que o filho havia sido agredido no dia em que ela encaminhou, acompanhou seu filho para a cirurgia, ela contactou a escola, informando que o filho tinha sido agredido dias atrás, pedindo para que fossem tomadas medidas necessárias. A princípio, a direção da escola
afirmou que iriam tomar todas as medidas. Contudo, o que a gente apurou em poucas horas é que medida nenhuma foi tomada, né? Em conversa particular com a mãe, nós identificamos que o Conselho Tutelar não foi notificado à época sobre a agressão, que deveria ter sido pela regência do Estatuto da Criança e do Adolescente, a instituição de ensino, tomando conhecimento de um maus tratos, agressão contra o aluno, ela tem que imediatamente comunicar ao Conselho Tutelar, pelo menos, ou à Vara da Infância e Juventude, coisa que não foi feita. A mãe conta ainda que veio a público para incentivar outras mães a denunciarem situações parecidas e que são inadmissíveis no ambiente escolar. Ainda de acordo com ela, a agressão impossibilitou o filho de fazer atividades simples de que tanto gostava. Do nada ele pega chorando, né? Porque meu filho sempre foi uma criança muito ativa. Ele jogava bola, ele desde pequenininho, ele sempre fez tudo que uma criança normal faz. E agora ele não pode, não é nem por um tempo, não. Agora ele não pode mais mesmo jogar bola, fazer tudo que uma pessoa da idade dele, um adolescente, né? Pode fazer, ele não pode mais. Na última segunda-feira, completou 6 meses da tragédia que assolou Petrópolis. O dia 15 de fevereiro definitivamente ficou marcado na história da cidade, infelizmente de uma forma trágica. E mesmo passado todo esse tempo, muitas localidades ainda estão com o mesmo cenário de destruição. Por aqui, nada mudou desde os deslizamentos há 6 meses. Na verdade, parece que a região parou no tempo após a tragédia. Os escombros refletem a demora do poder público em auxiliar parte da população petropolitana que teve perdas materiais inestimáveis, mas que principalmente viu familiares, amigos, vizinhos e desconhecidos perderem a vida em uma fração de segundos. O cenário ainda visto nas regiões mais afetadas do 1º distrito de Petrópolis é impressionante e ao mesmo tempo desolador. No Morro da Oficina, que fica no alto da serra, e onde morreram 93 pessoas, parte das casas se mantém em pé, como se representassem a força e o desejo de recomeço de quem permanece sem respostas e apoio até hoje. A situação é essa, nada foi feito aqui, você vê a cidade toda, você vai no centro, não diz que teve enchente em Petrópolis, né? Agora vai começar a Bauer Fest, os turistas não vão nem saber o que aconteceu, entendeu? Mas se vier para esse lado de cá, essa situação aí, ó, nada foi feito até agora. Na sala de estar, as cadeiras e o sofá permanecem no mesmo lugar. Na geladeira, os nomes dos integrantes de uma das famílias que viviam na região ainda estão gravados na porta do eletrodoméstico e se tornaram um contraste com o que já existiu na localidade. Até mesmo algumas roupas continuam penduradas no varal. A devastação está em toda parte, assim como as lembranças de quem vivia no local. Com cerca de 1.140 metros de altitude, o nome Morro da Oficina foi dado à localidade por conta das oficinas ferroviárias instaladas na região. Muitos dos moradores que viviam ali eram de uma mesma família. Marcelo, por exemplo, perdeu 8 parentes no dia 15 de fevereiro. Como se isso não bastasse, agora ele e muitos outros precisam lidar com a criminalidade que ronda o local. A gente tem que vir aqui sempre para estar de olho nas coisas. Meu pai colocou um cachorro ali na casa dele e tem que vir tratar, a gente vem tratar, né? E olhar também, olhar pelos vizinhos também, porque tem casa sendo saqueada ainda. Essa semana passada pegaram uma pessoa aqui levando uma caixa d'água, entendeu? Fizeram devolver. Assim como no Morro da Oficina, o cenário da tragédia em outras localidades também se camufla em meio à vegetação. E o que representa essas regiões é o silêncio da tristeza dos moradores que perderam seus familiares e as suas residências. No Chácara Flora, onde mais de 25 pessoas morreram, a situação é similar. A barreira exposta na localidade representa a falta de apoio aos moradores. Além do sentimento de perda, os petropolitanos já começaram a ficar angustiados com a proximidade do período chuvoso. Só de medo. Medo, angústia, preocupação, porque a prefeitura até agora não fez nada, não demoliu as casas que tem que demolir, não fizeram bueiro, não fizeram dragagem de água, captação de água, né, que vem lá de cima, porque é minha casa que, por sinal, tiramos 30 caminhões de terra, a água que veio lá de cima veio toda para cá, porque a rua não tem nem bueiro, só temos bueiro na entrada da minha servidão.
mais nada. E até agora, nem o poder público, nada, ninguém fez nada pela gente. Simone teve a casa invadida pela água no dia 15 de fevereiro. O que sobrou foi a roupa do corpo. Aí, gente, a água descendo lá da rua, porque não desentupiu os poeiros e aquele monte de lama lá do chão. Meu marido e o amigo lá segurando o portão para me descer os lixos. Mas olha como é que tá aqui o meu quintal. Tá desse jeito, ó. Ó, parece um rio, gente. Parece um rio. É muito triste. Suor de uma vida, né? Só que como é que a gente volta para casa com esses perigos? A gente tinha que conseguir a demolição, fazer a contenção lá da rua, fazer o escoamento da água. Tinha que fazer a melhoria, porque se fora isso não tem como. Como é que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir, né? Já na parte baixa do Alto da Serra, próximo à Rua Teresa, o cenário é diferente e apresenta indícios de normalidade, mas basta olhar para as montanhas que a lembrança da devastação se torna novamente presente, assim como a iminência de uma nova tragédia anunciada. A geologia de Petrópolis é uma geologia bastante complicada, né? São bairros e a cidade toda encaixada em vales, né? Esses vales são vales compridos, né, com uma inclinação elevada, onde você chove, tem a grande quantidade de chuva nas cabeceiras desses vales e somente um lugar de saída para essas águas, né? Então, todas essas águas elas acabam descendo esses vales e concentrando em um só ponto, né? Então, é uma geologia bem complicada por conta tanto dos vales encaixados quanto das inclinações laterais, né? Rodrigo ressalta ainda que não só as regiões atingidas estão vulneráveis a outros deslizamentos, e caso não sejam feitos trabalhos de prevenção, como o treinamento e orientação da população, obras de contenção nas encostas e o mapeamento das áreas consideradas de risco, novas tragédias podem ocorrer. Nós temos várias comunidades aí em Petrópolis, Alta Independência, são as regiões que têm mais adensamento populacional, né? Então, vamos contar Alta Independência, Bairro da Glória, em Correias, você tem Sargento Boining, você tem Rio de Janeiro, a parte do Quitandinha, onde, no passado, tiveram mesmos deslizamentos, mesma quantidade, quer dizer, uma quantidade de chuva menor, mas quantidade de mortes elevadas. Infelizmente, devido à inclinação, à geologia de Petrópolis, muito em breve teremos outra chuva dessa, infelizmente, né, se nada for feito, nada for mudado, quase com o mesmo cenário. Apesar de já terem passado 6 meses da tragédia e dos inúmeros traumas, o desejo de Antenor, que viveu 65 anos no Morro da Oficina, permanece o mesmo: voltar para casa. Futuro, espero voltar para minha casa, que eu já moro aqui 63 anos, bem dizer que nascido aqui, vim de Minas para cá, mas vim pequeno. E pretendo voltar para minha casa o mais perto possível, que vou contar com a ajuda da autoridade aí para ver se melhora esse caminho para nós aí. Volta como antes. Como antes não vai voltar não, mas pelo menos para casa da gente voltar, quem puder voltar. As outras reportagens sobre uma das maiores tragédias socioambientais de Petrópolis estão disponíveis no nosso Facebook, que é o TV Correio da Manhã. Nelas nós mostramos como está a situação na Rua do Túnel, Caxambu, Rua Teresa, 24 de Maio, Rua Nova e Vila Felipe. Temos ainda entrevistas com os comerciantes do Centro Histórico que perderam tudo e ainda tem muito trabalho pela frente. Na última reportagem, exibida na sexta-feira, a gente mostrou os gastos e investimentos realizados na cidade até o momento e como estão as famílias das 3 vítimas que permanecem desaparecidas. No dia 17 de agosto, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria técnica na região do Floresta, em Petrópolis. A visita faz parte de um cronograma traçado pelo órgão depois da tragédia que atingiu a cidade. A última das 8 vistorias do Ministério Público do Rio de Janeiro foi realizada nesta quarta-feira na região do Floresta, em Petrópolis. As vistorias acontecem para levantar os principais problemas da região, ouvindo as queixas dos moradores. A partir daí, o Ministério Público vai traçar ações para auxiliar na prevenção a desastres nestas regiões, encaminhando as demandas das comunidades para a Promotoria de Justiça, para que seja traçado um plano de trabalho para cada localidade. Não é muito diferente do
do que foi visto nas demais áreas, né, afetadas pelos desastres. Mas o que nos chama a atenção aqui é o Morro do Calango. O Morro do Calango, ele realmente tem uma vulnerabilidade social muito grande e exige uma permanência do poder público nesse território. Então, já vou dar esse destaque no nosso relatório, mas sem sombra de dúvidas, o que a gente está vendo aqui, né, que existiam 7 residências e o que a gente percebe é isso. Alto índice, né, pluviométrico, pessoas vivendo em situações, em áreas de risco e, sem sombra de dúvidas, o Floresta fecha aqui toda a nossa visão das áreas afetadas pelos desastres em fevereiro e março. A região do Floresta foi uma das mais castigadas pelo temporal em Petrópolis, contabilizando 3 grandes deslizamentos. Não houve vítimas fatais, mas aproximadamente 95 famílias ficaram desalojadas. Houve deslizamentos no acesso ao bairro e também nas vias de conexão a outras regiões, como o Esperança e o Quissamã, deixando Floresta isolado. Não houve vítimas fatais, pois um trabalho realizado pelos próprios moradores pode ter salvado muitas delas. Durante a chuva do dia 15 de fevereiro, a Associação de Moradores reuniu voluntários para realizarem o sistema de alerta e alarme por apitos, mobilizando as famílias para os 4 pontos de apoio da localidade. Ao todo, foram 16 apitadores auxiliando estes moradores e direcionando para locais mais seguros. A região contou com 2 igrejas e 2 escolas como ponto de apoio. A gente preservou vidas. As vidas, por si só, já estavam em segurança dentro das suas casas, com todas as suas questões sociais que têm, porém, nós conseguimos preservar essas vidas, tendo em vista que as casas estavam em áreas de risco. Esse reconhecimento de área de risco se deu porque nós, como sociedade civil, acionamos a Defesa Civil naquele ano de 2021 para que pudesse nos orientar onde era a área de risco, como sair, como ir para o local seguro. O treinamento foi solicitado pela própria Associação de Moradores, assim como o mapeamento das áreas de risco da região. Este treinamento, realizado pela Defesa Civil, é uma ação do NUDEC, o Núcleo Comunitário de Defesa Civil, para preparar os moradores para situações de urgência, que foi iniciado 3 meses antes da tragédia. No dia 15 de fevereiro, 95 famílias, quase 200 pessoas, foram direcionadas para os pontos de apoio pelos próprios moradores. Antes das tragédias, a gente teve o treinamento com a Defesa Civil, que no caso foram do sistema de alarme dos apitos. E a gente instalou isso aqui no bairro, funcionou, a gente passou por 3 meses de treinamento com a Defesa Civil e no dia da chuva a gente acionou a comunidade com esses apitos. Por mais que as pessoas possam pensar, não funciona, funciona. Porque aqui no Floresta a gente temos vidas que são testemunha disso. O mapeamento das áreas de risco feito em 2021 apontou aonde estaria o perímetro vermelho, ou seja, a região de maior risco, auxiliando a Defesa Civil a reconhecer quais as casas precisariam de interdição após as chuvas de 2022, com a demarcação dos trechos de risco remanescente. Este mapeamento apontou para os voluntários quais eram as famílias que precisariam de ajuda naquela chuva de fevereiro. Um dos maiores problemas da região é a ocupação desordenada. Por ali, muitos moradores não têm escritura das casas, nem título de propriedade e, por isso, muitas delas não estão em terrenos seguros. Para reconstruir, primeiro tem que planejar. Temos que pensar a cidade que queremos. Petrópolis, com a alta declividade que foi vista em todas essas nossas visitas, muitas casas sendo construídas em área de manancial, muitas casas construídas nos talvegues, que é justamente o caminho das águas. Então precisa ter uma reflexão do poder público, um planejamento para que Petrópolis tenha a possibilidade de se tornar uma cidade segura e sustentável. 6 meses depois da chuva, a região ainda precisa de atenção. Os moradores pedem ao poder público pelo menos a realização de 6 contenções principais, nas ruas Floresta, Rua Alberto Martins, Henrique Paixão, Glas Veiga, Fabiano Pérsia Gomes e na Rua Norival Castro Gomes, já que o período de chuvas já está voltando. Para diminuir esse risco que se encontra em volta, que nos cerca, tem que haver uma participação do poder público. Há 5 meses se passaram e nós tivemos sim, foi retirada os escombros, a rua foi limpada, tudo isso, mas as obras de contenção ainda não iniciaram.
né? Seja pelo Estado, seja pelo município, estamos esperando respostas. Esta semana, a Prefeitura de Petrópolis deu início ao plano de contingência para o verão de 2023. O planejamento conta com todas as medidas que cada área deve adotar em situações de emergência. Foi iniciado nesta semana a reestruturação do plano de contingência para o verão de 2023. A Prefeitura de Petrópolis reuniu representantes das secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Gabinete, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Administração, Obras, Planejamento, Esporte, Articulação Institucional, Comunicação Social e CONDEP. Segundo o secretário de Defesa Civil, o planejamento conta com todas as medidas que cada área deve adotar em situação de emergência, como as causadas pelas fortes chuvas que atingiram Petrópolis de forma mais intensa entre os meses de dezembro a março. Essa primeira reunião visa apresentar a matriz de responsabilidade, onde cada agência apresenta quais são o seu plano individual, né, para que uma atuação numa situação de emergência, mas também uma integração e uma interface com todas as secretarias. Então, na visão da Defesa Civil, a gente vai buscar esse plano de contingência, integrando todas as ações através dessa matriz de responsabilidade, dando a cada agência a possibilidade de apresentar os seus recursos e, a partir daí, deixar de forma antecipada essa correlação entre agências para que toda resposta seja organizada e eficiente para que o cidadão seja bem atendido. Outro ponto importante do plano é o protocolo que está sendo reestruturado pelas secretarias de Defesa Civil, Saúde, Educação e Assistência Social para listar e ampliar os locais que vão servir de abrigos e pontos de apoio para a população afetada pelas chuvas. O plano já existia, mas após as tragédias que atingiram o município este ano, se viu a necessidade de reestruturar os protocolos para que os órgãos municipais supram a demanda de ocorrências. A partir dos apontamentos sobre a estrutura e capacidade operacional de cada setor municipal, vão ser acionados os demais órgãos e agências estaduais e federais que atuam no apoio ao município nos casos de desastres socioambientais. Em janeiro, foi decretada, inclusive, situação de emergência. Nós tivemos do dia 7 de janeiro ao dia 14 mais de 1.000 ocorrências, ou seja, nessas 1.000 ocorrências, a Defesa Civil e todas as demais secretarias deram as respostas. Porém, quando nós tivemos, infelizmente, a ocorrência da chuva de fevereiro e a de março, em que a dimensão foi muito maior, foi necessário a intervenção e a atuação em parceria com o governo do Estado e com o governo federal. E você vai ver depois do intervalo. Sindicância é aberta para apurar contratos entre CPTRANS e empresas prestadoras de serviço de trânsito. Monkeypox, primeiro caso da doença registrado em Nova Friburgo. Benefício emergencial Bem Taxista começou a ser entregue esta semana. Ônibus do bairro Floresta quebra em Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Após um escândalo de corrupção envolvendo o ex-presidente da CPTRANS, Jamil Sabrá, a Prefeitura de Petrópolis anunciou na última segunda-feira que determinou a abertura de uma sindicância para apurar todos os contratos feitos pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. As empresas também estão sendo investigadas. Após a Polícia Civil e o Ministério Público deflagrarem a Operação Clean contra o ex-presidente da CPTRANS, Jamil Sabrá, nesta segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do atual presidente da Companhia Petropolitana de Transportes, Fernando Badia,
montou uma sindicância para analisar os contratos realizados pela CPTrans e a Via Rio, empresa prestadora de serviços de transporte citada na investigação. Para averiguação de todos os atos administrativos em relação à contratação de empresas para controle de trânsito. São os funcionários terceirizados que ajudam na mobilidade da cidade em apoio aos agentes de trânsito da CPTrans. A vergonha, né, para o petropolitano, né? Porque em meio à situação que ocorreu das chuvas, né? Todo mundo necessitando da emergência, do dinheiro emergencial que foi mandado, e a gente descobre que está acontecendo tudo isso por trás. Na última sexta-feira, Jamil Sabrá foi desligado da presidência da CPTrans após a investigação apontar supostos esquemas de corrupção durante a gestão e que geraram um prejuízo de R$500 mil aos cofres públicos. É muito difícil, meu amigo, tá feia a coisa mesmo. Eu acho isso uma covardia, estou fazendo com o petropolitano, sabia? Uma covardia. Se um dia ter feito coisa para usar que o pessoal estão passando necessidade e estão nessa matéria aí, nesse negócio de essa corrupção danada, é terrível. De acordo com a atual gestão da CPTrans, o contrato com a empresa Via Rio se encerrou e não haverá renovação. Mas por conta da necessidade de agentes controladores de trânsito devido a Bauernfest e também por conta de vias que ainda permanecem interditadas desde as tragédias, 39 funcionários vão ser contratados. A medida vai ser realizada por meio do regime de pagamento autônomo. A sindicância vai ser feita com funcionários concursados e, após o término, um parecer será enviado para análise do Conselho Administrativo da companhia. Para os petropolitanos, o sentimento é de indignação e abandono. Triste, muito triste, porque eu conheci o Rubens bom tempo, o pai do prefeito, e foi um homem maravilhoso. Como prefeito, como cidadão, como médico. Então a gente vê a nossa cidade nessa situação, é muito triste. A nossa palavra, eu estou representando todos os petropolitanos, é indignação. A Prefeitura de Petrópolis oficiou o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, para promover a recuperação da agência localizada na Rua do Imperador, no Centro Histórico de Petrópolis. Um prédio construído em 1922. A arquitetura neoclássica de Epitácio Pessoa já conta histórias no centro de Petrópolis há um século. O local atualmente abriga uma das principais agências do Correios e tem chamado a atenção pelo péssimo estado de conservação nos últimos anos. Eu acho uma pouca vergonha. Nossas crianças hoje em dia não sabem nem direito o que é correio por causa da internet, essas coisas. E dói o coração ver uma obra tão bonita desse jeito, deteriorada. Passou da hora dos Correios ser privatizado para acabar com essa palhaçada de estatal e meter uma coisa privada para que faça uma conservação de um prédio desse tão bonito, deteriorado no centro da cidade. Total abandono, uma pena, né? Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis oficiou a agência do Centro Histórico em decorrência da falta de manutenção e das diversas pichações. De acordo com a Prefeitura, o local necessita de intervenções urgentes. O serviço do Correios em Petrópolis foi iniciado no ano de 1848 pelo imperador Dom Pedro II, se tornando um dos primeiros do país. Cuidar de um prédio tombado como este garante que não apenas a história dos Correios, mas também a história e cultura de todo o país seja preservada. O assunto agora é saúde. A Prefeitura de Nova Friburgo confirmou na última segunda-feira o primeiro caso da varíola dos macacos na cidade. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo informou a existência do primeiro caso confirmado de monkeypox na cidade. A doença é popularmente conhecida como varíola dos macacos. O paciente é um homem com idade entre 50 e 59 anos e residente no município. Ele se recupera bem e está isolado, conforme é preconizado. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os cuidados necessários contra a contaminação da monkeypox são o uso de máscara perto de pessoas com suspeita ou contaminadas, evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que estejam com lesões na pele, higienizar as mãos com frequência e não compartilhar roupas de cama, banho, talheres e objetos pessoais. Na última quarta-feira, o ônibus da aviação Petroita quebrou no bairro Floresta, em Petrópolis. Além disso, enquanto a nossa equipe fazia a reportagem, o vidro de outro veículo da mesma empresa estourou. Os estilhaços ficaram no chão do ponto de ônibus.
Um ônibus da linha 302 Floresta da Aviação Cidade das Hortênsias quebrou na manhã desta quarta-feira enquanto fazia o trajeto até a localidade em Petrópolis. Apesar de ter quebrado na curva, a passagem para veículos pequenos não foi impedida. Após o ônibus parar, o motorista e o cobrador desceram do veículo para tentar identificar o problema, mas não conseguiram. Os passageiros permaneceram no local, esperando uma posição da empresa. Michele é moradora da região e conta que antigamente o problema com quebras de ônibus era frequente, mas atualmente os veículos têm cumprido o horário e dificilmente quebram. Não é frequente não, os motoristas são sempre pontuais, a gente não tem problema com isso. Tanto que quando você me falou para mim foi uma novidade. Quebrava muito antes, mas agora até que não, e esses motoristas são sempre pontuais, sempre estão chegando na hora. Enquanto a equipe aguardava no ponto de ônibus, o vidro do ônibus que faz a linha 470 Santa Isabel da Aviação Petroíta estourou. Os estilhaços ficaram no chão. Na janela, só restou um pedaço de vidro que oferecia riscos aos passageiros. Cerca de 325 mil taxistas em todo o Brasil foram cadastrados para receber o benefício emergencial Bem Taxista. A categoria também sofreu com a alta dos preços dos combustíveis. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, divulgou em uma coletiva os dados sobre o benefício emergencial Bem Taxista, que começou a ser entregue nesta terça-feira. De acordo com o material divulgado, 325 mil taxistas em todo o país já estão cadastrados para receber o benefício. Vai ajudar bastante, né? Porque a nossa tarifa aqui há 6 anos que não é reajustada. A manutenção, pneus, está sempre subindo, sempre atualizado. E a nossa tarifa, ó. O benefício tem o objetivo de amenizar os altos preços dos combustíveis e derivados para a classe que já vinha sofrendo desde a pandemia. Dos cadastrados, 290 mil não possuem pendências. E isso os habilita a ter acesso ao benefício que foi disponibilizado até dezembro deste ano. Não só o taxista, o caminhoneiro, mas todos aqueles que precisam do auxílio, porque a situação realmente está muito difícil, né? Então esse auxílio vem em boa hora e espero que possa ajudar realmente as famílias que precisam, né? Pelo fato da gasolina agora parece que foram 2 reajustes somente essa semana, parece que vai melhorar um pouco, mas auxilia. Qualquer auxílio de qualquer valor ele é muito bem-vindo. Um ponto levantado por taxistas como o Wellington Nogueira é que nem todos tiveram acesso ao cadastro. O resultado há pouco tempo e eu não vou ter direito a receber, né? Porque pelo que eu vi é até 31... devia ter que ter registrado até dia 31 de maio e eu não fui registrado ainda, né? Comecei a trabalhar depois dessa época e não vou ter direito a receber. Vão ser entregues R$1.000 mensalmente, mas de acordo com o ministro, o valor pode ser reduzido caso a demanda seja maior do que o esperado, já que o limite de orçamento para o auxílio é de 7,4 bilhões de reais. Para o taxista Wagner Pinheiro, o benefício deveria ter vindo há mais tempo. O que a gente já passou para trás seria importante. Agora, eu acho que vai vir, vai ser de bom grado, né? Mas não seria necessário, não. A gente não tem valor, a realidade é essa. E agora as coisas começaram a melhorar, o combustível começou a subir, o aplicativo caiu e o táxi continuou no mesmo valor. As parcelas de julho e agosto serão pagas juntas e a terceira parcela será paga em 30 de agosto. Além do benefício para os taxistas, também foram divulgadas informações para o auxílio caminhoneiro, que também vai pagar o mesmo valor aos motoristas autônomos. A diferença é que o valor foi entregue no dia 9 de agosto. O taxista que estiver com o CPF pendente de regularização junto à Receita Federal não pode receber o valor. Além disso, o benefício não vai ser pago cumulativamente com o auxílio caminhoneiro. Mais informações podem ser obtidas por meio do aplicativo Caixa Tem. E você vai ver depois do intervalo. Cadela ajuda a salvar a vida dos donos em Nova Friburgo. Mac Dia Feliz será realizado no dia 27 de agosto. Prefeitura de Petrópolis oficia os Correios para a recuperação da agência na Rua do Imperador. Programação da Bauernfest para este fim de semana conta com mais de 50 atrações. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação
e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Uma família escapou por pouco de ficar ferida durante uma forte ventania que atingiu a cidade de Nova Friburgo na última quarta-feira. A cadelinha Pipoca alertou os donos de que algo estava errado pouco antes de uma árvore cair e atingir o imóvel em que eles estavam. Todo mundo já ouviu histórias de heróis, inclusive quando se lembra que nem sempre eles usam uma capa, como nos filmes. Desta vez, quem foi herói da história foi a cadelinha Pipoca. Na noite do dia 10 de agosto, Verônica, Arthur e as duas filhas estavam em casa durante uma ventania que chegou no Cônego, em Nova Friburgo. Por volta das 7 horas da noite, Arthur foi até a garagem para colocar o carro em um local mais seguro quando ouviu um estalo. Por volta das 19 horas, eu estava indo até o nosso carro para tirar do lugar que ele estava, porque existia uma árvore muito alta que já oferecia risco há algum tempo. Então, no momento exato que eu estava indo até o carro, ocorreu um estrondo muito forte, um barulho muito forte, e quando fomos ver a árvore, o tronco principal da árvore caiu exatamente no vidro do motorista, onde eu estaria no local. Graças a Deus eu não fui. O carro de Arthur ficou parcialmente destruído, assim como o telhado da casa onde vivem. Naquela noite, quem alertou para o possível acidente foi a cadelinha Pipoca, que latia incansavelmente. Segundos antes da árvore cair, ela uivou em sinal de alerta. O nosso bairro e toda a região muito arborizada, existem árvores muito antigas e na mesma noite também caíram outros troncos, outras árvores, telhados foram destruídos, então a ventania foi muito forte. E alguns momentos antes da árvore cair, essa amiguinha nossa aqui, a Pipoca, ela começou a uivar muito forte. Então ela já estava ouvindo o perigo iminente antes mesmo da gente poder imaginar. Uma imagem de Nossa Senhora que o casal mantém na sala de estar e ficava na mesma janela onde caíram os galhos da árvore ficou intacta. Verônica e Arthur afirmam que ela não foi protegida, mas sim os protegeu do pior. Em agradecimento, eles fizeram um oratório com um dos troncos da árvore que já caiu com a era em volta. Ela ficou intacta perante toda a destruição, todo o perigo. A santinha que nos protegeu. Durante a tragédia em Petrópolis, o casal criou um projeto chamado Grão de Areia para arrecadar doações para as vítimas das chuvas. Verônica é natural de Petrópolis e sentiu que precisava ajudar de alguma forma, mesmo não morando mais na cidade imperial. Hoje, o casal é quem pede ajuda através de uma vaquinha. Quem deseja ajudar, o link é este que aparece na tela. Naquela noite, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Na região, na mesma noite, também caíram outras árvores, o Corpo de Bombeiro teve outras ocorrências, mas graças a Deus sem vítimas fatais. Arthur, Verônica, as duas filhas, Pipoca e o gatinho Tum-Tum estão todos a salvo e agora unem forças para se recuperarem do prejuízo financeiro. A programação da Bauernfest deste fim de semana está repleta de atrações culturais, apresentações das bandas e grupos folclóricos. A Bauernfest começou no dia 12 de agosto e no primeiro fim de semana a Associação das Microcervejarias de Petrópolis divulgou que o número das vendas já superou as expectativas. O evento acontece até o dia 28 de agosto e para o segundo fim de semana de festa foram confirmadas mais de 50 atrações. Dados do Disque Turismo mostram que a prévia da taxa de ocupação para Petrópolis nesse fim de semana é de 76,10%. No primeiro distrito, a ocupação é de, em média, 78% e já para os outros distritos é de 74%.
O Mac Dia Feliz vai ser realizado em todo o Brasil no dia 27 de agosto e a renda acumulada na venda de Big Macs será revertida para crianças em tratamento oncológico. No dia 27 de agosto, toda a renda da venda dos Big Macs vai ser doada para melhorar a educação pública do país por meio de projetos educacionais, além de ajudar a combater o câncer infanto-juvenil. O dia é conhecido por lotar as unidades de todo o país e, por isso, quem deseja ajudar enfrentando menos filas, os tickets no valor de R$ 18,00 já podem ser comprados para trocar no dia da campanha. As 2 unidades de Petrópolis vão fazer parte do grande dia. Você vai em qualquer McDonald's do Brasil, você compra o seu Big Mac, você paga o seu Big Mac, você leva o seu Big Mac e o que é melhor, você come o seu Big Mac. Beleza? Então até aí, nenhuma novidade. Bom, e aí, o que o McDonald's faz com o dinheiro do seu Big Mac? Ele destina este dinheiro a instituições que apoiam o tratamento do câncer infanto-juvenil, entre elas a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro. O tradicional evento da rede de fast foods arrecada em todo o Brasil valores para ajudar no tratamento do câncer em crianças. Quem comer um Big Mac no dia 27 de agosto vai estar fazendo parte da causa durante a 34ª edição do Mac Dia Feliz. Este ano a campanha vai ajudar 66 projetos de 53 instituições que trabalham com a oncologia pediátrica. Desde 1988, quando o projeto foi lançado, já foram arrecadados 360 milhões de reais. Para participar, basta ir a uma unidade do McDonald's e pedir um Big Mac. Para se voluntariar e atuar na ação, é só entrar em contato pelo número 21 98112 0295. Em Petrópolis, os voluntários também podem procurar a página no Instagram ou no Facebook pelo nome Mac Dia Petrópolis. O que é o voluntário de loja? O voluntário de loja é aquele cara que vai estar na loja do Mac Dia Feliz, lá no McDonald's, vai abordar o cliente que acabou de entrar na loja e vai oferecer a ele o Big Mac. Vai convencer ele a comer o Big Mac ao invés dele comer aquilo que ele veio comer. Tá certo? Porque estatisticamente a gente comprova que mais de 50% das pessoas que vão comer outra coisa mudam de ideia pelo Mac Dia Feliz quando você consegue explicar o motivo pelo qual ele deve comer um Big Mac. Porque no fundo, vamos combinar, modifica muito pouco. Você comer um quarteirão com queijo, ou um Big Mac, ou um cheddar, muda muito pouco. E olha só, o cheddar você pode comer todo dia. O Big Mac só naquele dia, só nesse dia é que vale esse dinheiro pra gente. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.